Começa agora o Ponto e Vírgula na Rádio Web Unifra, o programa que traz toda semana um assunto para discutir, opinar e pensar. Ponto e Vírgula é produzido e apresentado pelos alunos de Rádio Jornalismo 2 do Centro Universitário Franciscano. Boa noite. Começa agora na Rádio Unifra o programa Ponto e Vírgula. O programa é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Unifra, através da disciplina de Rádio Jornalismo 2. Hoje você confere no programa informações a respeito da greve da Rede Estadual de Ensino. Confira os destaques desta edição. Vice-presidente do Sindicato dos Professores em Santa Maria fala sobre a greve. Situação dos professores grevistas. O que pensam os professores não grevistas? O que pensam as pessoas nas ruas a respeito das greves? Mãe fala sobre os efeitos da greve na vida dos filhos. Aluno opina sobre o movimento dos professores. 8ª Coordenadoria Regional de Educação avalia paralisações. O Magistério Gaúcho está em greve desde o dia 26 de agosto. Os professores da Rede Estadual de Ensino reivindicam o pagamento do piso nacional, que atualmente está fixado em R$ 1.567 para uma jornada de 40 horas semanais. Esse valor é estabelecido por lei federal. Os grevistas também exigem a criação de um piso salarial para os funcionários das escolas, a regularização das promoções, o investimento de 10% do PIB nacional para a educação e ainda o fim do fator previdenciário e a suspensão da reforma do ensino médio. O sindicato responsável por defender os direitos dos professores estaduais, o CEPERS, decidiu deflagrar a greve e 16 escolas de Santa Maria paralisaram suas atividades. Para avaliar os desdobramentos da greve na cidade, a repórter Renata Medina conversou com o vice-diretor do núcleo do CEPERS em Santa Maria, D'Artagnan Agostini. Por que o CEPERS recorreu à greve? O CEPERS recorreu à greve porque nós estamos, desde 2008, com uma lei, que é a Lei do Piso, que nos garante um piso salarial nacional que hoje, só para comparar, ele é 60% mais alto que o salário que nós recebemos. E como todas as nossas tentativas de poder dialogar com o governo para ele poder pagar isso, não deram resultado. Então, nós fomos obrigados a recorrer a um instrumento fundamental que é greve, que é a última instância de pressão que nós exercemos em relação ao nosso patrão, que é o governo do Estado. Quais seriam as outras alternativas a não ser a greve? Olha, nós já fizemos manifestações, já participamos de mesas de negociação com o governo, já fizemos um período, um determinado tempo de operações padrões, quer dizer, operação com tempo reduzido, nos articulamos com os alunos e com a sociedade em geral. Fizemos vários atos mostrando a nossa insatisfação com a morosidade que o governo tem respondido às nossas questões. Então, esse caminho o governo não acenou com nenhuma questão concreta. Portanto, nos restou a greve. E houve contato com o governo antes de ser decretada a greve? Olha, tivemos, uma semana antes nós tivemos, aliás, uma semana não, uns 3 dias antes da Assembleia que decidiu a greve, houve uma reunião com o governo em que nós respondemos a uma pauta que ele nos tinha enviado e que nós alertamos que nós precisávamos que o governo nos acenasse com algo concreto, senão a Assembleia que estava marcada ia deliberar pela greve. O governo foi avisado antes. E qual que foi a resposta do governo? Não, que o governo estaria sempre aberto à negociação, mas
não nos apresentou nada concreto, muita conversa e pouca solução. Qual que é o balanço geral da paralisação em Santa Maria? Olha, há pouco a gente fez uma atualização de dados. Nós temos mais de 50% dos professores estão sem dando aula, não estão dando aulas. Qual que é o posicionamento do CEPERS em relação aos professores que não aderem à greve? Olha, o nosso posicionamento é sempre o diálogo e a tentativa de convencimento para a necessidade dos professores aderirem à greve, porque com a adesão deles o movimento se torna forte e com isso nós temos mais possibilidade de pressão contra o governo. Quais que são as reivindicações? Primeiro, pagamento do piso profissional salarial aos professores, extensão do piso salarial aos funcionários de escola que não são abrangidos pela lei original, a garantia de 1/3 da nossa carga horária para atividades extracurriculares que desenvolve destinada à formação, ao planejamento, aumento no nosso vale-refeição, o pagamento e a publicação e o pagamento das promoções nossas que desde 2003 estão paradas e a rediscussão sobre o ensino politécnico. E caso as propostas não sejam aceitas? Olha, aí tu está me dando uma boa pergunta e uma boa discussão. Eu acho que se as propostas não forem aceitas, a nossa tentativa é de intensificar a adesão do movimento grevista, mostrando a nossa indignação, e nós temos certeza, se o governo não atender isso, vai crescer a indignação dos professores, e isso aí vai fortalecer o movimento. E o governo vai ficar, se ele não atender isso, ele vai ficar contra toda a sociedade do Rio Grande do Sul, porque a sociedade vai vendo que a educação dos seus filhos vai piorar de qualidade e vai ficar muitas vezes sem a sua grade curricular completa. Essa foi a entrevista com o diretor do 2º Núcleo do CEPER, Santa Maria, D'Artagnan Agostini, para o programa Ponto e Vírgula, Renata Medina. A greve dos professores atingiu todo o estado. Os profissionais estão preocupados com todas as reivindicações encaminhadas pelo sindicato, que não foram atendidas pelo governo estadual. Entre as reivindicações estão o piso salarial, qualidade na educação e nas próprias instituições. A diretora do Colégio Olavo Bilac, a professora Meri Nogueira, explica, entre outros assuntos, o motivo de alguns professores terem aderido à greve. Ela explica também as condições em que o colégio se encontra e como funciona o Programa Básico de Necessidades de Obras para as escolas estaduais. O repórter Rodrigo Marques de Bem traz mais informações. Antes de começar essas greves agora, vocês tentaram algumas negociações anteriores com o Estado? Sim, nós fizemos várias paralisações, o sindicato encaminhou várias reivindicações, não é? Que não foram atendidas, culminando então uma delas o piso salarial, né? Qualidade na educação, né? Que algumas escolas estão em estado precário, aguardando obras, enfim, que é o caso da nossa, que aguarda ainda o PNO, não é, que estava previsto já para o início deste ano, agora a gente calcula que em outubro aconteça, não é, mas já era para estar acontecendo e ainda não, né? Então, muitas escolas como a nossa estão em precárias condições, algumas com mais precariedade ainda do que a nossa escola, né? Qual seria uma dessas precariedades aqui do Bilac, diretor? A nossa aqui é o prédio central, né? A gente luta há muitos anos por uma restauração, né? Nós
nós temos assim as janelas em precário estado, os banheiros necessitando de reforma hidráulica, sem falar na reforma elétrica, não é? Mais de infraestrutura mesmo a nossa reforma, assim, porque o prédio foi inaugurado em 1938, né? Esse aqui. E de lá para cá só tivemos uma reforma que foi parcial, que foi a reforma do telhado em 2002, não é? Antes disso ou depois disso, só a reforma dos muros, não é? Mas da estrutura, uma reforma completa, não é como a gente da comunidade sonha, não. Essa é a nossa vez, vamos ver se agora sai essa reforma. E quais séries estão tendo aula e quais estão em greve, diretora? Assim, nós temos professores em greve no curso normal, professores em greve no ensino fundamental, séries finais, né? Nenhum professor em greve na EJA. E nós temos, assim, em torno de 10 professores das séries iniciais, anos iniciais, que estão trabalhando. Os demais, não. Então, nós temos em torno de 45 a 50 professores paralisados. Até sexta-feira era essa, hoje a gente ainda está verificando, né? Que está correndo o dia, né? E como é que os professores, no caso, pretendem recuperar essas aulas perdidas? Como é que vão recuperar esse calendário estudantil? Olha, a gente sempre partiu do princípio de que uma greve de professores, ela não deve nunca prejudicar as horas letivas e nem os dias letivos, não é isso? Quando o professor entra em greve, ele já tem esse compromisso. Aliás, nós somos a única categoria que recupera efetivamente, né? Então, o que a gente pretende? Aguardar a negociação do sindicato com o governo do estado e, a partir daí, então, reorganizar um calendário de reposição dessas aulas, né, que estão faltando. Sim. E isso não traz, diretora, consequências negativas para os alunos, essas greves, paralisações, interromper esse ano letivo? Olha, eu acredito que a consequência maior para o nosso aluno é a falta, não é, de salário dos nossos professores e de dignidade, não é? Então, um professor que trabalha de 40 a 60 horas e chegar no final do mês e não cumprir com as suas obrigações de cidadão, o que ele vai passar para o aluno? Né? Então, eu acredito assim, tem prejuízo de todos os lados, não é? Mas o governo, que poderia resolver e acenar com algumas propostas, não faz. Aliás, não é prioridade de nenhum governo, a gente tem visto isso ao longo da nossa história. E tu falaste, Mary, no começo ali, que acerca do PNO, o que seria o PNO? Plano de Obras Emergenciais das Escolas Estaduais, né? Nós seríamos uma das escolas referência por sermos a mais antiga da região e, portanto, contemplada com esta obra. Isso vem sendo batalhado desde os 100 anos da escola, né? Professores e a comunidade já solicitava, não é, a reforma a restauração dos prédios históricos e a reforma dos demais. E por que, Mary, alguns professores aderiram à greve e outros não? Porque nós temos assim, professores hoje lamentavelmente ameaçados, não é, pelo governo, corte de ponto, prejuízos nas suas vidas funcionais, como os professores que estão em estágio probatório, professores que são contratados, professores que são convocados e aqueles que já estão em vias de aposentadoria. Nenhum outro, alguns governos, não é, têm feito o corte de ponto e isso é um desastre para quem quase nada recebe, né? Então, nossos colegas, infelizmente, apesar de concordarem com a pauta das reivindicações, eles não têm a menor condição de fazer. É uma situação pessoal, particular e coletiva, né? Porque o nosso salário, se tu for ver, é aquém do salário mínimo hoje. E, a princípio, a greve essa continua até quando, diretora? Olha, quarta-feira agora o CEPER Sindicato tem uma conversa com o governador do estado, né? Com o governo. Não se sabe quem representará o governador. E aí, então, a partir desta conversa, provavelmente, não é, haverá uma assembleia na sexta-feira
em Porto Alegre, e aí se decide se continua ou não, né? É isso. Obrigado, diretora. As ordens sempre. Conversamos com a diretora Mary Musa Nogueira, da Escola Estadual Olavo Bilac. Para o programa Ponto e Vírgula, repórter Rodrigo Marques de Bem. Das 41 escolas estaduais de Santa Maria, 25 não estão fazendo greve e estão com as suas atividades normais, enquanto 16 estão em greve total ou parcial. De acordo com os professores do Colégio Tancredo Neves, a decisão de não fazer greve foi tomada devido a ameaças vindas do governo estadual. Entre elas, o corte no ponto dos profissionais que interrompessem as atividades. A repórter Daiane Spiazzi entrevistou a diretora da escola, Dr. Antônio Xavier da Rocha, Rosicler Felipe Kinakfus, e a professora Célia Tonato, que optaram por não fazer greve. A diretora explica por que a escola optou por seguir com suas atividades normais. Professora Rosicler, quais foram os motivos que levaram a escola a não aderir à greve dos professores? Um dos principais motivos foi a ameaça de corte do ponto dos professores. E também aqueles professores que já estavam entrando num processo de promoção, também foram ameaçados que sairiam da lista de promoções. Também, muitos dos nossos professores estão em contrato, têm contrato, e também têm convocação. E têm muito medo de fazerem greve e perderem esses contratos e essas convocações. Vocês foram avisados que a greve ia iniciar na segunda-feira, e aí como foi tomada a decisão dentro da escola? Nós tomamos conhecimento da greve através da imprensa. E na segunda pela manhã, nós convocamos os nossos professores, fizemos uma reunião e colocamos em votação. E, por unanimidade, os professores optaram por não fazer greve. Vocês souberam, então, da greve a partir da imprensa. O sindicato não mandou alguma notícia para vocês? Não entraram em contato? Não foi negociado com vocês? Não, porque a assembleia aconteceu na sexta-feira e aí saiu na imprensa, foi noticiado sexta-feira à noite. E na segunda pela manhã nós voltamos à escola e foi aí que a gente decidiu não parar. E na tua opinião, como tu vê essa greve? Olha, eu particularmente, eu sou grevista. Sempre fui grevista. Mas hoje estou numa função em que eu preciso acatar a decisão da maioria. Então, se os meus professores resolveram não parar, eu também não paro com eles. E vice-versa, se eles tivessem decidido pela greve, estaria junto com eles. E a questão do salário é uma das principais reivindicações, que o governo pague pelo menos o piso para os professores. Como a escola não parou, os professores não estão reivindicando isso também? Qual é a posição dos professores e da escola em relação a isso? Não, eu acredito que os professores, e sei que eles estão apoiando esta greve, embora temerosos de participar dela, mas apoiam e estão junto na luta, embora não estejam participando. De que forma vocês conseguem se manifestar a favor dessa greve ou contra? Vocês paralisaram, fizeram algum anúncio para os alunos? De que forma os alunos viram essa greve? Nós comunicamos aos alunos que a categoria estava em greve e que os professores haviam decidido a não fazer. Alguns professores estão conversando em sala de aula com os alunos, explicando o porquê da greve, mas é a única manifestação que nós estamos fazendo na escola. Você acredita que exista uma outra forma de protestar ou de reivindicar a não ser pela greve? Eu acho que não tem forma. Nunca existiu, porque a greve aconteceu desde que o magistério existe, né? Acontecem as greves há muitos e muitos anos e são poucas as conquistas que se adquiriu em greve. Embora eu seja a favor, eu acho que devem continuar, tem que se continuar lutando sempre. Mas muito pouco se consegue. O magistério ainda é uma classe muito desvalorizada. Muito obrigada. Eu estive com a professora Rosicler Felipe Kinakfus, diretora da Escola Xavier da Rocha, falando sobre os motivos pelos quais a escola não participou da greve dos professores estaduais. Fala agora com a professora Célia Tonato, da Escola Xavier da Rocha. Professora Célia, por que você decidiu não aderir à greve dos professores? Bom, em primeiro lugar, eu não sou grevista, né? E a minha escola decidiu não aderir à greve. Todos os professores preferiram ficar trabalhando, medo, muitas vezes, de perder o contrato
ou a convocação, que é o meu caso também, eu tenho convocação, então por isso eu não faço greve. Você já participou de alguma greve em algum ano anterior? Não, greve não. Paralisação, sim, eu já participei de várias vezes, que tem que ser recuperado no sábado, e isso prejudica muito quem trabalha a semana inteira, perder um sábado, que é difícil, fica cansativa a semana. No caso, o governo está ameaçando cortar o ponto dos professores. Você, como nunca parou em greves anteriores, provavelmente não teve esse problema, mas como você vê essa medida tomada pelo governo? É uma sacanagem, né? Desculpe a palavra, mas é uma imposição do governo, né, para que as pessoas que estão em greve voltar, porque tem muitos professores e professoras que sustentam a casa com esse dinheiro que eles recebem do governo. E se eles não receberem, como que eles vão sobreviver? E as contas, quem paga? Né? Então, ele força o grevista a voltar sem que terminasse a greve. A questão salarial é um dos principais fatores da reivindicação desta greve e de muitas outras. Na sua opinião, como está a condição salarial do professor hoje? Muito baixa. Eu acho que ele deveria receber bem mais, porque hoje em dia não está fácil trabalhar em escola, principalmente em sala de aula, né? Porque a educação dos nossos alunos não é a que era há uns anos atrás. Então, tudo é bem mais difícil. Ainda nós temos que competir ainda com o computador, né? E, na sua opinião, quais são as principais desvantagens de fazer uma greve? Olha, infelizmente, desvantagem não é bem a palavra, mas o desgaste, esse incômodo, essa função dos alunos ficarem sem aula, né? E não receber nada. Isso é que é o pior. É não receber nada. É voltar para a escola, trabalhar sem o que estava reivindicando receber alguma coisa. Não recebe. Simplesmente vai lá, faz a greve e acaba voltando, às vezes, não dando em nada, ainda perdendo salário por uns meses, que vai levar vários meses para poder receber, isso entrando na justiça. Professora Célia, você acredita que a não adesão à greve enfraquece o movimento? Com certeza, porque se fosse uma união ou todas as escolas parassem mesmo, fechassem as portas, os portões, queria ver se realmente o governo não ia decidir alguma coisa. Em relação às outras greves, a maioria das categorias elas conseguem um retorno. Por que os professores geralmente voltam para as escolas sem conseguir aquilo que eles foram buscar? Porque eu acho que, na verdade, quando o professor está em greve, quem é que sai perdendo? É o aluno, né? O Estado, na verdade, ele não perde nada. As escolas, em sentido de grana, de dinheiro. Claro, aquilo que tu ficou em greve, tu paga. Mas o governo, na verdade, não perde nada. Quem perde somos nós, professor que tem que recuperar a aula, os alunos que ficam sem aula, que vai para quem precisa ir para o vestibular, fazer concurso, quer a matéria e às vezes perde, tem que procurar outros meios. Mas, na verdade, o governo não perde nada com nós paralisar. Falei agora com a professora Célia Tonato, da Escola Xavier da Rocha, que nos falou sobre os motivos de não aderir à greve dos professores. Daiane Spiazzi, para o programa Ponto e Vírgula da Rádio Web Unifra. Este é o programa Ponto e Vírgula. No programa de hoje, estamos falando sobre a greve da rede estadual de ensino. As greves nas escolas públicas já não são mais novidade. As reivindicações por melhores salários, estruturas e condições de trabalho encabeçam a lista de solicitações por parte de professores e funcionários. O tema gera bastante debate. Há quem apoie a postura dos grevistas, enquanto quem discorda acredita que a paralisação apenas prejudica o andamento do ano letivo. O repórter Gustavo Pedroso ouviu a opinião das pessoas nas ruas. Tu é a favor ou contra a greve nas escolas públicas e por quê? Na verdade, como estudante, se eu fosse estudante, eu não ia gostar. Enfim, tá atrasando o ano letivo, essas coisas, vou ter que ficar nas férias.
tudo isso, mas como professor, se fosse a única forma que eu encontrasse para reivindicar, eu seria a favor, assim. É uma opinião bem ambígua dependendo de que lado tu tá, né? Camila, psicóloga. Sou a favor, eu acho que os professores e os funcionários devem ir atrás, reivindicar mudanças na educação, que é muito deficiente no Brasil. E eu acho que é um meio bem eficiente, por meio da greve, fazer com que as vozes deles sejam ouvidas. Ettore, publicitário. Sou meio contra, porque como aluno, como estudante, eu sei que greve sempre é ruim para o estudante. Talvez seja bom para o professor, porque ele acaba conseguindo alguns objetivos, mas para o estudante sempre vai ser ruim. Ele sempre vai perder tempo de vida, ele sempre vai acabar atrasando formação, acabar tendo algumas informações, alguns ensinamentos, ou aprendendo muito menos que ele poderia aprender por causa da correria que fica o semestre ou o ano letivo. Então, por causa disso, como aluno, como estudante, eu sou contra qualquer tipo de greve. Raniero, estudante de Relações Internacionais. Eu sou a favor da greve nas escolas, até porque para os professores poderem reivindicar os seus direitos, que hoje em dia os professores são muito defasados e eles têm que lutar pelos seus direitos, sim, para conseguir. Eles não vão prejudicar os alunos, na minha opinião, até porque os professores precisam de algo a mais para poderem dar melhor educação nos colégios. O que todo mundo sabe, todo o Brasil sabe que a educação aqui no Brasil é bem defasada, então precisam sim lutar pelos seus direitos. Graciela Flores, profissão secretária. Eu sou a favor, não só em relação a Santa Maria, é meio complicado falar sobre educação hoje no Brasil, mas de alguma frente alguém tem que se prontificar a mudar essa situação. Então, acredito que hoje os professores ainda não são tão muito qualificados, eu não diria, muito remunerados, e o plano de carreira deles ainda está muito ruim relativo a alguns outros nichos de mercados e profissões. Então, realmente, esse reajuste que eles estão pedindo é muito necessário, e em algumas outras cidades no Brasil está dando certo e o reajuste está vindo. Então, acredito que aqui em Santa Maria, se os professores trabalharem muito bem essa manifestação de uma maneira pacífica e mostrando seus pontos de vista, pode ser bem útil para a educação aqui em Santa Maria, para as novas gerações das crianças e jovens daqui de Santa Maria. Guilherme Cruel, recém-formado em Ciência da Computação na UFSM e empresário de uma empresa da incubadora tecnológica. Segundo o levantamento feito pela Secretaria de Estado da Educação sobre a paralisação do magistério, do total de 2.574 escolas, apenas 18 estão totalmente paralisadas. Isso representa 0,69%. A repórter Laura Gross conversou com Vânia Pires, professora de escola pública há 29 anos. Vânia explica que este é o primeiro ano no qual ela não adere à greve. A professora cita também de quais atividades participavam seus filhos, estudantes da rede pública, quando ela e os mesmos estavam em greve em anos anteriores. Ela ainda explica como está funcionando a Operação Tartaruga, na escola Cícero Barreto, onde leciona. Vânia, tu não está fazendo greve nesse ano, né? Tu fez greve durante todo o teu período de trabalho em escolas públicas. Tu podia me contar um pouquinho dessa trajetória, das greves, de como foi? Tu é grevista? Sim, eu sempre fiz greve, inclusive fiz a greve aquela dos 90 dias, né? Nós acampamos na Praça da Matriz. Ali foi uma experiência assim, muito proveitosa. Na época, meu marido também estava e também era professor do Estado, né? Todas as greves, assim, sempre eu tive uma participação muito grande, principalmente quando eu morava em Porto Alegre. Aí eu vim para cá, continuei no movimento grevista, só que nesse momento, por uma situação pessoal minha, eu não aderi à greve. E os teus filhos sempre estudaram em escola pública. Quando tinha greve na escola deles e tu também fazia greve, qual era a atividade de vocês? Bom, aí coincidia eu, professora de escola pública, mãe de filho da escola pública. Eu levava ele nas atividades que tinham, nas passeatas, nas caminhadas, né? E ficava em casa. E eu sempre tive, assim, familiares por perto que ficavam com eles. E aí procurava, assim, acompanhar, principalmente leitura, alguma coisa que eles pudessem fazer que ocupasse o tempo deles. E agora, essa greve que está acontecendo, como é que está aqui na escola que você está trabalhando? Aqui na escola ninguém parou. Aqui na escola os professores não aderiram à greve. Eles fizeram alguns movimentos com os alunos pedindo uma redução, uma operação tartaruga. Os alunos também.
e a maioria não aderiu à greve. E tu poderia explicar um pouquinho o que é essa Operação Tartaruga? Seria a redução de períodos, né? Ao invés de fazer até o 12h15, por exemplo, no turno da manhã, nós sairíamos 11 horas, né? Você reduziria os períodos, eles teriam aula, mas de forma reduzida. E essas aulas que são perdidas num período reduzido, elas são depois recuperadas? Como é que funciona? As horas, sim, depois são recuperadas, porque nós temos um total de horas que nós temos que fazer, né? E essas horas tem que completar para completar o ano letivo. E quando tu fazia greve nas outras escolas, já que você não estava fazendo, vocês também recuperavam as aulas normal, era obrigatório? A gente sempre recuperou. O magistério é uma categoria que sempre recuperou a sua greve, né? Nenhuma categoria recupera como o magistério. Nós, aos sábados, a gente dava aula todos os sábados, recuperando isso aí, porque nós temos um compromisso de fechar o ano letivo com a quantidade de horas e dias letivos a ser cumpridos. Por que da importância de fazer greve, como tu fez todos aqueles anos? Porque ainda é o único instrumento que nós temos para forçar alguma coisa, conseguir alguma coisa. Tá? Se tenta outras maneiras, se pensou outras maneiras, mas até então, tudo que nós conseguimos em termos de alguma vantagem para o magistério foi através da luta e da greve. As reivindicações nada nos deram, assim. Então, até a manutenção do nosso plano de carreira é uma luta constante e isso sempre está na nossa pauta de reivindicações. E se esse ano tu pudesse fazer, tu teria feito a greve? Teria feito, só que eu tenho motivos bem sérios, particulares, que me impedem de aderir esse ano. Então, ainda tem coisas que precisam ser mudadas? Para começar o pagamento do nosso piso, que é lei. É só ele cumprir a lei e pagar o nosso piso. E também a questão da lei do piso não é só o dinheiro. Isso aí entra também a qualidade de ensino. A outra reivindicação é 1/3 que nós temos de hora atividade para fazer, que não está sendo cumprido, que o professor tem que preparar a aula, tem que corrigir prova, tem que se organizar, tem que estudar, e isso não está sendo cumprido. Isso faz parte da lei do piso. E isso é a questão da qualidade do ensino na escola. Eu conversei com a Vânia Pires, professora de escola pública há 29 anos. Laura Gross, para a Rádio Web Unifra. Das 41 escolas públicas estaduais de Santa Maria, apenas 5 entraram em greve integral. O Sindicato dos Professores apontou que mais de 10.000 alunos estão sem aulas em Santa Maria por causa da greve. Segundo o núcleo do CEPERS, a tendência é que a greve vá recebendo o apoio dos professores ao longo do tempo, conforme as determinações do calendário de mobilização. Mas como fica a situação dos pré-vestibulandos que estudam nessas escolas? O repórter Bernardo Steckel conversou com o estudante de ensino médio Leonardo Assis, 18 anos, do Núcleo Estadual Mário Quintana, que opina sobre a greve e conta o método que utiliza na sua preparação para o vestibular. Muito bem, então, estamos gravando essa entrevista com o estudante Leonardo Assis, da Escola Estadual Mário Quintana. Então, é um prazer estar falando contigo. Eu queria saber a tua opinião como estudante sobre essa onda de greves aí que os professores das escolas estaduais estão fazendo aí em prol da melhoria da educação. Eu queria saber o teu ponto de vista a respeito disso. Boa noite, Bernardo. Esse assunto da greve é um assunto muito delicado, né? Porque, ao mesmo tempo que essa greve, eu digo, os professores prejudica muito também os alunos, né, cara? Porque, bom, tudo bem que os professores, eles têm um amor pela profissão, né? Mas eles precisam do ganha-pão deles, do sustento. E os alunos também, né? Estão formando o futuro, né? E eles precisam do conteúdo, né? Para fazer vestibular, para ter uma profissão futuramente. E é bem delicado isso, né? E, Leonardo, nesse tempo que tu fica aí em greve, que vocês não têm aulas, o que tu procura fazer para não perder o embalo, não perder o ritmo, até porque nós estamos em setembro, em dezembro já tem o vestibular do UFSM, hein? E então, o que tu faz para te manter no mesmo ritmo que outros estudantes que não têm essa greve aí, que têm a oportunidade de estar estudando ou de estar fazendo um cursinho? Bom, eu faço revisão, né? Faço exercício. Eu, né, revejo tudo assim que já me foi passado, faço resumos, né? É o jeito que a gente tem de se manter assim, com o cérebro ligado no conteúdo, né? Tu consegue esses exercícios como? Tu pega com algum amigo teu, tu busca da internet? Como é que é?
Eu busco assim busco na internet, assim, eu busco nos livros mais antigos, assim, peço para amigos, né? Sim. Alguns livros, assim, uns polígrafos que eles têm, né? Tudo pode me ajudar também, peço algumas dicas, assim, como resolver certos exercícios, né? A quem tu recorre para ajudar? Alguém mais velho, algum professor que tu conheça? Olha, geralmente eu recorro a amigos meus, né, que já estão na universidade, assim, que eles têm um pouco mais de conhecimento e podem me ajudar nessas coisas, assim. E outros que já terminaram a faculdade também. Dentro da tua escola, tu, como estudante, tu não tem um grupinho, assim, de amigos teus, também estudantes, que se reúnam aí para fazer alguma manifestação em prol da educação, algum protesto, alguma coisa, tu não te envolve nisso? Não me envolvo. Tu fica só estudando, no caso, digamos. É isso aí. Então, Leonardo, muito obrigado pela tua participação. De extrema importância a gente, né, não adianta só a gente entrevistar secretários, professores, é importante a gente ouvir quem também estuda, quem está lá nas salas de aula, quem é na minha visão, né, que é o mais prejudicado com isso, que são os estudantes. Eu que já estou na universidade, eu sei como deve ser difícil essa transição aí do ensino médio para o ensino superior. Muito obrigado pela tua participação, tenha uma ótima noite e fica aí a nossa torcida aí para que essa tempestade passe e vocês possam voltar a ter aula. Com certeza. Essa foi a entrevista com o estudante do Núcleo Estadual Mário Quintana, Leonardo Assis. Para o programa Ponto e Vírgula, Bernardo Steckel. Este é o programa Ponto e Vírgula. No programa de hoje estamos falando sobre a greve do magistério em Santa Maria. A 8ª Coordenadoria Regional de Educação, localizada em Santa Maria, é o órgão responsável por supervisionar 108 escolas distribuídas em 23 municípios da região. Para saber sobre o posicionamento da coordenadoria sobre o movimento grevista dos professores estaduais, o repórter Augusto Guterres entrevistou o coordenador pedagógico da instituição, Rogério Menezes. Entre as questões abordadas está a reposição das aulas e a situação dos alunos que vão prestar vestibular. A abrangência da greve é ainda a relação entre pagamento do piso e do plano de carreira do magistério. Estratégias que a 8ª Coordenadoria irá adotar para recuperar as aulas perdidas pelos alunos durante esse período de greve. A gente tem um marco legal, né? Cada modalidade tem um mínimo de horas-aula e dias letivos. E, portanto, o fato de existir uma paralisação parcial e, digamos, pontual na rede, né, significa que a gente vai ter que, depois do processo passar, a gente vai ter que pensar junto com as escolas maneiras de a gente atingir essa meta legal. Né? Portanto, teremos que fazer, no caso onde haverá necessidade, acredito que não seja tantas escolas, teremos que pensar daí um calendário, né, B, que consiga dar conta dessa carga horária mínima e de executivo mínimo, né, para os alunos. Os alunos que vão prestar vestibular, principalmente aqueles que se inscreveram para o UFSM, que a gente sabe que será realizado em dezembro, qual será a estratégia para esses alunos já no terceiro ano do ensino médio recuperarem as aulas e não terem um eventual problema na apresentação da documentação uma vez que eles passem na universidade? Neste caso específico, né, que as pessoas estão saindo, né, da educação básica e estão apontando o ensino superior, a gente não tem uma estratégia estabelecida porque ainda está em processo aí de greve, né, pelo menos o sindicato está chamando a greve, tem uma situação, né, que não está definida, né, quer dizer, tem que terminar a greve, nós temos que retomar a normalidade 100% das escolas e a partir daí pensar estratégias para que os alunos não sofram, né, não tenham algum déficit de conteúdo, enfim, né, de horas aula, etc., para poder, né, dar conta aí da prova, né, de ingresso na universidade, ou seja o Enem, seja o vestibular. Então, assim, é muito cedo a gente projetar algo que não está definido ainda, né, e como é que a gente vai, qual é as estratégias que muito tem das escolas, né. As escolas vão ter que pensar maneiras, métodos, jeitos, né, turnos, atividades para dar conta disso. Roger,
tens, assim, a região de abrangência da 8ª Coordenadoria de Educação são quantos municípios? São 23 municípios, né? Temos um total de 108 escolas, e a parcial do nosso levantamento, né, da 8ª CRE é que nós temos aí o interior, né, todo ele está funcionando normalmente, na área de abrangência, e temos alguns focos aqui na cidade, né, 2 ou 3 escolas onde tem um foco, digamos assim, que chama mais atenção, do ponto de vista de que, né, por N motivos, não está tendo aula, né, mas são pouquíssimas escolas, né, e do demais está tendo paralisação parcial, né, quer dizer, parte dos professores estão dando aula, parte não estão, né, enfim, isso tudo, né, são dados que a gente, depois que terminar esse processo todo, que a gente espera que termine, né, quer dizer, o governo está com a mesa de negociação aberta, né, e aí a gente está estabelecendo estratégias daí de como atuar, né, em cada caso é um caso. Certo. Rogério, nos explica, assim, no teu ponto de vista, até que ponto as reivindicações feitas pelos professores, elas procedem, uma vez que a gente tem dados de que nunca outro governo investiu tanto na melhoria salarial da classe. Existe todo um debate, né, muito centrado em torno do piso nacional, né? Do ponto de vista do governo do Estado, este piso nacional, né, que usa o indexador do Fundeb, Fundo de Educação Básica, ele se torna, no médio prazo, impagável, mantendo este plano de carreira, que é um dos melhores planos de carreira do Brasil. É o plano de carreira do Estado do Rio Grande do Sul, dos professores do Rio Grande do Sul. O professor Zé Clóvis sempre tem batido nessa questão, né, que, né, para te mexer neste plano, conseguir pagar o piso sem mexer no plano é impagável. Então, os governos de Estado, outros estados, ou mesmo municípios, né, do Brasil, os que dizem que pagam o piso, eles pagam, mas eles mexem no plano de carreira. Porém, nós temos o melhor plano de carreira, um dos melhores do Brasil, né? Então, é algo que a gente tem que qualificar e avançar e não perder. O risco da gente usar esse indexador do Fundeb é a gente inviabilizar a folha de pagamento. Certo. Muito obrigado, Rogério. Augusto Guterres para a Rádio Web Unifra. Este foi o repórter Augusto Guterres, que entrevistou o coordenador pedagógico da 8ª Coordenadoria de Educação, Rogier de Menezes. Você acaba de ouvir o programa Ponto e Vírgula. No programa de hoje, falamos sobre a greve do magistério. A palavra do CEPER Sindicato e da 8ª Coordenadoria Regional de Educação. O que pensa a população sobre a greve nas escolas? A opinião dos professores grevistas e não grevistas. A avaliação de pais e alunos sobre a paralisação das escolas públicas. O programa foi produzido pelos acadêmicos de Rádio Jornalismo 2 do Centro Universitário Franciscano. Como repórteres, Renata Medina, Rodrigo Debem, Daiane Spiazzi, Gustavo Pedroso, Laura Gross, Bernardo Steckel e Augusto Guterres. Como redatores, Diego Fantinel, Yuri Nascimento, Daniel Dalasta, Renan Maurman, Karina Carvalho, Daiane Spiazzi, Augusto Guterres, Thaís Herli e Lucas de Oliveira. Como apresentadores, Bibiana Fantinel, Roger Bolzan, Rodrigo Lorenzi, Nayon Cursino, Ezequiel Dalbello, Bernardo Steckel e Karina Carvalho. Na técnica, Clenilson Oliveira. E na supervisão, a professora Áurea Evelise Fonseca. Até o próximo programa. Ficamos por aqui. Ponto e Vírgula vai ao ar pela Rádio Web Unifra. O Ponto e Vírgula é produzido e apresentado pelos alunos de Rádio Jornalismo 2 do Centro Universitário Franciscano.